Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda... Olá, eu sou o pastor Márcio da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul e estou aqui na nossa sala de estudos, Presbítero Gerson Camargo. É uma oportunidade para você conhecer, para você ver as obras que aqui estão, estudar um pouco mais a palavra do Senhor. E eu estou aqui para gravar, para iniciar com a igreja um estudo no livro dos Salmos. A ideia é que cada semana a igreja receba um pequeno vídeo sobre um dos Salmos. E aí nós vamos prosseguindo. Mas, para tanto, nós precisamos fazer uma introdução, uma aula introdutória para entender melhor todo o livro dos Salmos e conhecer as curiosidades, as características do livro, as mensagens principais de todo o livro. Esse é o nosso propósito com essa... Estão diante dele, Então nós vamos fazer hoje um estudo introdutório no livro dos Salmos. Qual seria então a importância do livro dos Salmos, do saltério? Nós sabemos que o saltério era o inário do povo de Deus, do povo de Israel. Qual seria então a importância do saltério para a nossa vida? E eu já inicio com uma frase do Dr. Van Gemeren. Ele diz assim: o Antigo Testamento é como um quarto ricamente mobiliado, mas com pouca iluminação. Olha só, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, é como um quarto cheio de belezas, de objetos preciosos, maravilhosos, não é? De coisas preciosas demais, só que há pouca luz para você perceber tudo isso que há no Antigo Testamento. Tá? Então, a ideia é que o Novo Testamento traz luz ao Antigo. Não são deuses diferentes que escreveram testamentos diferentes. Não. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento e por isso ele diz isso, né? O Antigo Testamento é como um quarto ricamente mobiliado, mas com pouca iluminação. É o Novo Testamento que ilumina a gente, a nossa mente, para entender o Antigo Testamento, ok? Lutero faz uma citação muito interessante. Eu peguei alguns trechos dessa citação de Lutero com respeito ao livro dos Salmos. Ele diz assim: o saltério deve ser um livro precioso e amado. Nele é compreendido da forma mais linda e breve tudo o que está na Bíblia inteira. Olha só que interessante. O Espírito Santo quis assumir a responsabilidade de compilar uma pequena Bíblia. Para Lutero, o livro dos Salmos era tão importante que se você não tivesse como dar uma Bíblia inteira para alguém, desse então o livro dos Salmos. Ele teria a mensagem toda da Bíblia nesses 150 salmos. Era o pensamento do reformador Martinho Lutero. O livro dos Salmos, ele faz parte então da literatura de sabedoria, ok? Há vários tipos de literatura na Bíblia: a lei, os profetas, os históricos. O livro dos Salmos, ele faz parte então da literatura de sabedoria, que é como você aprende a se relacionar com Deus, a viver com Deus. Essa é a ideia do livro dos Salmos, ou de toda a literatura de sabedoria, que começa lá em Jó, ok? Então, olha só, na Bíblia hebraica, ele é conhecido como os livros dos escritos. A palavra hebraica ketuvim, os escritos. O principal objetivo do livro é dar instrução de Deus para nós vivermos em sabedoria. É dar conhecimento de Deus. Quando eu conheço Deus, eu tenho sabedoria para o meu caminhar do dia a dia, ok? Essa é a ideia principal da literatura de sabedoria. Então nós falamos sobre a importância dos salmos. Agora vamos ver a definição do termo. Por que tem esse nome, salmos, não é? A palavra hebraica para salmos é terrilim, tá? E é um plural de terrilá, significando um cântico de louvor derivado de um verbo hebraico halal. Por que eu estou usando os termos em hebraico aqui? Porque talvez você fala esse termo e não lembra, não sabe de onde vem. Tá? O verbo halal no hebraico ele é muito utilizado por todas as pessoas. De onde vem a expressão aleluia? Você já disse isso quantas vezes, já cantou quantas vezes a expressão
aleluia, que no hebraico é haleluia. É a junção de duas palavrinhas, do verbo halel, que é o verbo louvar em hebraico, ok? Halel, e o prefixo de Yahvé, de Jeová, né, do Senhor. Então, haleluia é louvar a Yahvé. É daí que vem a ideia dos salmos, tá? Louvar ao Senhor. Então, terlim, que é a palavra hebraica para salmo, significa louvores. Todavia, a Vulgata Latina e o Novo Testamento não pegou a palavra salmos de terlim, tá? Que seria louvor, louvar a Yahvé, né? Louvores. Ela pegou, na verdade, da palavra mismor, que é cântico para música de harpa. A ideia é que o Novo Testamento compreende que os salmos eles devem ser entoados junto com cânticos, junto com instrumentos. Por isso, o uso da expressão hebraica mismor. Então, salmo significaria literalmente um cântico composto para instrumentos, para ser tocado com instrumentos. Por que eu estou dizendo isso? Por uma simples razão. Há um grupo de pessoas conhecidas aí como superfundamentalistas, e elas começam a dizer que não, que a música não pode ser tocada, a música na igreja, né? Não pode usar instrumentos. Na verdade, os salmos foram compostos para uso de instrumentos. Alguns chegam a acusar, dizendo que Calvino, o reformador João Calvino, ele não gostava de instrumentos e ele não usava instrumentos no seu culto. Isso não é verdade. Calvino ele contrata na sua época o melhor músico do seu tempo, Luiz Borgois, e outros músicos além dele, mas esse foi o principal, para metrificar, para colocar a partitura no livro dos Salmos. O Saltério de Genebra nada mais é do que o próprio livro dos Salmos, mas agora metrificado com música para ser tocado e cantado, claro, na igreja, ok? Então, salmos significam cânticos para serem compostos ou que foram compostos para uso de instrumentos. Vimos a importância do livro dos Salmos, a definição do termo salmos e o conteúdo agora dos salmos. Olha só, você tem nos 150 salmos, salmos de louvor, salmos de orações, salmos messiânicos que falam do Messias, do Cristo, salmos imprecatórios. Voltando um pouquinho, toda a Bíblia fala do Messias, toda a Bíblia aponta para Cristo, ok? Mas há alguns salmos que têm uma mensagem específica relacionada ao Messias, por isso são chamados de salmos messiânicos, ok? Salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios, as pessoas têm a tendência de achar que o povo de Deus era um povo raivoso, cheio de ódio e que ficava orando para a destruição dos seus inimigos. Não é bem isso. A ideia dos salmos imprecatórios é oração pelo fim do mal, para que Deus faça justiça e acabe com a maldade dos povos e da humanidade de uma forma geral, ok? Então é pedindo o livramento do mal, o fim do mal e pela justiça de Deus. São salmos imprecatórios. Temos os salmos históricos, que falam de um momento específico da história do povo de Deus. Temos os salmos didáticos, salmos de ensinos, salmos de alegria e de fé. São outros salmos que temos. Salmos de natureza, o que falam da natureza. Salmos processionais, salmos doutrinários, salmos acrósticos, aqueles que seguem a linha ou a ordem do alfabeto hebraico. Os primeiros versos de cada parte desse salmo é uma letra do alfabeto, das 22 letras do alfabeto hebraico. Por que esses salmos? São, na verdade, alguns desses salmos, né? Você tem aí alguns salmos acrósticos, o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, 34, 37, o 101 e 112 como um só salmo, o 119 e o 145 são os salmos acrósticos. Em cada parte deles, as letras do alfabeto hebraico, as 22 letras, começando com Aleph e vai seguindo assim por diante, ok? Então contém 22 versículos conforme, 22 versos conforme a palavra no alfabeto hebraico. 22 partes, não propriamente versos. Você tem o Salmo 119, que ele é gigantesco, mas ele é dividido em 22 partes conforme
o alfabeto hebraico. Para que esses salmos acrósticos? Para que isso? Na verdade, ninguém sabe ao certo, mas os estudiosos da Bíblia acreditam que eles servem para fornecer uma estrutura para os livros onde eles aparecem. Quando aparece aquele salmo, há uma ideia, uma relação com a estrutura dos livros, ok? E também um salmo acróstico, há uma curiosidade muito interessante. Na maioria das vezes, eles vêm depois de um salmo sobre a criação. Então, muitos acreditam que ele traz a seguinte relação: assim como Deus criou todas as coisas, ele também criou, ele deu, ele formou a sua palavra para nos dar, para nos ensinar, ok? Mas ninguém sabe ao certo, com exatidão, né, o porquê desses salmos acrósticos. Os tipos de salmos agora, tá? De novo, eu vou recorrer aqui a algumas palavras em hebraico. Existem os salmos chamados de Tehilá, que é um louvor, louvar ao Senhor. Lembra que os salmos no hebraico é Tehilá, louvor a Yahvé, não é? Louvar ao Senhor. Então, Tehilá, um louvor, é o Salmo 145, por exemplo. Tefilá, uma oração, o Salmo 86. Mismor, cânticos para instrumentos, como o Salmo 23. Maskil é a palavra para didático, para ensino, salmos de meditação, como 32, por exemplo. Miktan significa no hebraico escondido, que se refere a um mistério, ou a esconder a culpa, um salmo de penitência, ou a um refugiar-se em Deus, esconder-se debaixo da proteção de Deus. Então, Miktan, um dos Miktans que nós temos no Saltério, é o salmo de número 16, o de 56 a 60 também. Shir, que é a palavra para cântico. O Salmo 46 é um desses, mas ele também se enquadra em Miktan. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Refugiar-se, esconder-se em Deus. Mas os mais famosos desses shirs, do shir, é o Shir Hamalot, que são os salmos de ascensão, de subida, os cânticos dos degraus. Vai do 120 até o 134. Nós vamos ter um momento específico para falar desses cânticos, ok? As características agora do livro dos Salmos ou dos Salmos. Existem tipos gerais de salmos, com a poesia lírica, o épico, é uma história lírico, um cântico, não é? Outro tipo, o épico, que é a história de um poema, o dramático, que é uma conversação, o dramático como se fosse uma conversação, o didático, o desenvolvimento de ponto a ponto para ensino, ok? Existem características mais específicas no livro dos Salmos, e aqui é muito importante. Na verdade, toda a literatura hebraica trabalha com paralelismos, e na poética, na de poesia e na de literatura de sabedoria, você encontra muitos paralelismos, é carregado de paralelismos, tá? Então, olha só, paralelismos há diversos tipos. A ideia é uma linha, vamos pensar na primeira linha de um versículo da palavra de Deus. A segunda linha, ela vai dar uma ênfase àquilo que está dizendo, né? O uso de paralelismos é para enfatizar, é para falar coisas contrárias ou completar uma questão. Então, uma ou duas linhas sempre em paralelo com as próximas linhas, ok? E aí você tem vários tipos de paralelismos. Você tem o paralelismo sinonímico. Olha só, sinonímico, de onde vem a ideia de sinônimo. É algo que repete o mesmo pensamento. A ideia é enfatizar com repetições, com palavras diferentes. Você tem um exemplo famosíssimo de um paralelismo sinonímico na Bíblia, quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí vem um monte de gente tentando fazer, né, uma diferença entre imagem e semelhança, quando a ideia é enfatizar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É um paralelismo sinônimo ou sinonímico, tá? Aí você tem o Salmo 49, verso 1. Eu queria que você abrisse aí, olha só o que vai dizer o Salmo 49, versículo 1, para você entender um pouco mais desse paralelismo. Diz assim o primeiro verso: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra. Percebem que ele fala a mesma coisa? Ele está usando sinônimos, né? Povos todos, escutai isto.
Dai ouvidos, moradores da terra. É a mesma coisa, para dar ênfase. Um outro paralelismo sinonímico que aparece no livro dos Salmos, um salmo famoso, o salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dando a mesma ênfase, dizendo que é bem-aventurado aquele que não tem contato com o pecado. Não é? Então é um sinônimo ali, cada parte, cada linha do versículo 1 do Salmo 1 usa o paralelismo sinonímico, ok? Temos também o paralelismo antitético, não é antiético, tá? É paralelismo antitético, pensamentos contrários, há um contraste com a linha de cima. E eu queria que você abrisse agora no Salmo de número 90, por exemplo, o verso de número 6. Olha só, Salmo 96 ilustra bem esse paralelismo antitético, né? Falando sobre a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa vida. Ele vai dizer assim, ó, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pensamentos diferentes, percebam? Há pensamentos diferentes, então por isso é paralelismo antitético, tá? Existe o paralelismo sintético. Um completa o pensamento do primeiro, né? Ele está completando, sintético. E aí eu queria que você fosse também no livro de sabedoria, literatura sapiencial, né, de sabedoria, que é o livro de Provérbios, Provérbios 4, versículo 23. Olha só o que diz um exemplo de paralelismo sintético. Provérbios 4, 23. Olha só. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí ele vai dar uma informação a mais. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Quando você conhece os paralelismos, você consegue interpretar melhor a literatura hebraica, principalmente a literatura de sabedoria e a poesia, né? Existe o paralelismo emblemático, quando a primeira linha é literal e a segunda é uma metáfora. A primeira literal, a segunda metáfora. Eu queria que você abrisse aqui no Salmo 42 para ilustrar isso. Salmo 42, verso 1. Vejamos lá o que diz o Salmo 42, versículo 1. Olha só. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele usa o exemplo das corças, que suspiram por águas, pelas correntes das águas, e aí ele faz uma relação com o seu desejo. Assim minha alma suspira pelo Senhor Deus. Então a emblemática, a primeira linha literal, a segunda é uma metáfora. Deus não é água, como as corças iam atrás de água, né? Apesar de ser ele a água da vida, mas ele não é água como a corça ali. É apenas um exemplo para mostrar a sede que nós devemos ter de Deus, é o que o salmista está enfatizando com um paralelismo emblemático. Existe o paralelismo climático, em ascensão, chegando num clímax, ok? Uma parte só é repetida para quê? Para um novo desenvolvimento. E aí nós vamos ver o Salmo 29, versículo de número 1. Salmo 29, verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Olha só, climático, né? Vai chegando para um clímax melhor, maior. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e assim por diante. Então está em ascensão. E existe um outro paralelismo importante, talvez um dos mais importantes em toda a Bíblia hebraica, que é o paralelismo quiástico. A gente chama uma jogada no hebraico de quiasmo ou paralelismo quiástico. A primeira, olha só que interessante, a primeira linha ela está junto com a quarta linha, trazendo ideias paralelas. A primeira é paralela à quarta linha. Então são correspondentes, a primeira e a quarta. A segunda corresponde à terceira. Aquilo que está no meio, no caso, a segunda e a terceira linha, seriam as coisas mais enfáticas do que o texto quer mostrar. E aí a gente vai ilustrar com um texto do Salmo 51, verso 1. Olha só. Salmo 51, versículo 1. Veja só o que ele diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
A primeira linha do verso, nós estamos vendo o Salmo 51, verso 1, a primeira linha, ela está paralela à última linha. Compadece-te de mim, apaga as minhas transgressões. É o pedido que ele quer fazer. Senhor, tem compaixão de mim, apaga as minhas transgressões. A confiança dele é tão grande que ele vai usar assim, ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, como que, né? O Senhor é benigno, olha só. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está confiando em quem? Na benignidade de Deus, nas misericórdias de Deus. É a ênfase do que está no meio. Então, paralelismo quiástico, né? A primeira linha está ligada à última linha e aquilo que está no meio é mais importante ainda, ok? Existem vários trechos da palavra de Deus, aquele diálogo tremendo, enorme. Eu queria que você pensasse naquele diálogo de Deus com Josué, não temas, eu sou contigo, lá do primeiro capítulo de Josué. Tente olhar para aquele texto e perceba o quiasmo, o paralelismo quiástico que dá ali, o que era mais importante para Josué fazer, que era o segredo para entrar na Terra Prometida. Fica como lição de casa, como você pode descobrir ali no paralelismo quiástico em Josué capítulo 1, ok? E também, dentre as características específicas do livro dos Salmos, o paralelismo sem dúvida é o mais importante, mas existe uma outra característica, que são as estrofes dos Salmos. Alguns Salmos possuem estrofes. Eu não sei se você tem uma Bíblia antiga aí na sua casa. Se você tiver, ao ler alguns Salmos, você vai se deparar com uma expressãozinha chamada Selá. No finalzinho de um versículo tem lá o Selá escrito, né? O que é isso, Selá? Na verdade, de novo, é muito difícil precisar para que era usado aquele Selá. A maioria dos bons estudiosos, eles acreditam, não é, que o Selá é a ideia de uma pausa no cântico. Era quando os músicos todos deveriam pausar. E nós sabemos, em toda música, que o que vem depois da pausa é mais forte, é o clímax, é mais importante. Então o Selá era provavelmente para pausar o cântico e para marcar aquilo que era mais importante do cântico, no caso, as estrofes. E eu penso que você tem um baita de um exemplo de Selá na Bíblia. Eu queria que você fosse para um salmo conhecidíssimo, Salmo 46. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 46. Se você pegar uma Bíblia antiga, você vai encontrar esse Selá no finalzinho do verso 3, ok? Aí você vai encontrar esse Selá lá no verso 7, não é? E você vai encontrar esse Selá no verso 11. A ideia, olha só, a estrofe aqui para nós, ela é repetida apenas 2 vezes, mas entre o verso 3 e o 4 há também o uso da estrofe, do Selá. Era para cantar a estrofe. A estrofe do Salmo 46, qual é? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 7, que se repete no verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E também deve se repetir, e se repetia, quando um judeu cantava, né, esse cântico do Salmo 46, depois dele estar aí cantando para Deus, né? Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, aí ele dizia de novo, né? Ele dizia, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é a estrofe, é aquilo que marca, né? Todos deveriam cantar várias vezes a estrofe para marcar o cântico. Nós temos títulos dos salmos, tá? Os salmos têm títulos, alguns salmos têm títulos. Na verdade, 73 salmos possuem título de autoria. E aí, a palavra hebraica muitas vezes aparece Le Davi, um salmo que pode ser de Davi, quando aparece essa expressão hebraica no título Salmo Le Davi, pode ser de Davi, pode ser cantado para o rei Davi, para o prazer do rei Davi, ele queria ouvir esses salmos por a sua orquestra, pelos seus músicos, ou cantado sobre a história de Davi. Então, quando aparece o título dizendo que era de Davi, pode ser essas 3 possibilidades. Ou Davi compôs, muito provavelmente essa seja de fato, né? Muitas vezes a ideia não é só que ele compôs, como ele quer que esse salmo seja cantado para que ele se delicie na presença de Deus. E também a ideia, né, de cantar sobre Davi, sobre o rei Davi, o ungido do Senhor,
que representa, é claro, o próprio Cristo, né? Algumas pessoas ligadas ao templo aparecem muito nos títulos dos Salmos, como Asaf, como os filhos de Coré ou de Corá, depende da versão, você vai encontrar essas duas ideias, tá? Ainda dentro do título, é importante você pensar no seguinte, abra, por exemplo, o Salmo 54, olha só, Salmo 54, eu disse que 73 salmos possuem títulos, só para ilustrar, né? Olha só o que diz o Salmo 54. O primeiro versículo no hebraico não é o que você tem aqui como primeiro versículo. Você pegar na sua Bíblia, Salmo 54, qual é o seu primeiro versículo aí? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, não é isso? Na Bíblia hebraica não é esse o primeiro versículo. O primeiro versículo é o título que está aqui. Veja bem, os títulos não são esses que estão em negritos, tá? Esses em negritos foram colocados por pessoas, estudiosos, para ajudar você a compreender a principal lição desse salmo, tá? Apelo para o socorro divino. Isso não é o título do salmo. Isso não está no original hebraico. No original está esse título aqui, tá? Em itálico, que é Ao Mestre de Canto, Salmo Didático para Instrumentos de Cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? Esse é o primeiro verso do texto do Salmo em hebraico. Por isso que você talvez tenha visto, tenha percebido que toda vez que eu vou ler um salmo, quer na liturgia ou na pregação, e o salmo tem esse título em hebraico, eu leio o título também, porque o título faz parte do texto, né? Tudo bem, o título é para dar uma explicação um pouco melhor desse salmo, mas ele faz parte do texto, é o primeiro versículo do salmo, por isso é importante também ler o texto todo, né? É isso aí. Nós já falamos aqui sobre os títulos, não é isso? Os títulos. Agora vamos para a parte 4 aqui, os pilares poéticos. Dentre as características mais marcantes do livro dos Salmos, há os pilares poéticos. Há 2 pilares poéticos no livro dos Salmos. O primeiro deles é a lei do Senhor. A lei do Senhor é um pilar poético nos Salmos, ele quer enfatizar a lei do Senhor, ok? E o Messias, o ungido de Deus, esses são os pilares do livro dos Salmos, é baseado na lei do Senhor, né? São 2 pilares, a lei do Senhor e o Messias, eles estão claros no livro dos Salmos, em todos eles praticamente, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a autoria dos Salmos, tá? A autoria dos Salmos. Os Salmos, eles foram escritos por vários autores, diversos autores, né? Por exemplo, você tem 73 salmos atribuídos a Davi, você tem 12 salmos atribuídos a Asaf, você tem aos filhos de Coré 11 salmos, incluindo o de Emã, que é o Salmo 88. Você tem 2 salmos atribuídos a Salomão, ao rei Salomão, 72 e 127. Um salmo atribuído a Moisés, o Salmo 90, e um salmo atribuído a Etã, o Salmo 89, tá? São as autorias dos salmos. Em 13 salmos, Davi vai falar sobre as suas circunstâncias, ou as circunstâncias em que ele compôs esse salmo, como a gente viu lá no Salmo 54, quando ele fugia do rei Saul, né, com a ajuda dos ifeus, ok? Então são a autoria dos salmos. Muitos salmos que não possuem título, provavelmente são salmos de Davi. Né? Davi é o maior escritor dos salmos, mas não dá para a gente ter a certeza, não dá para ter essa definição exata, ok? Agora vamos para as curiosidades dos salmos, depois passaremos para a divisão do saltério, ok? Curiosidades sobre os salmos é o que nós temos agora, ok? Os salmos, eles foram escritos em hebraico, ok? Foi escrito em hebraico, não em português nem em inglês, foi escrito em hebraico. Por conta disso, nós perdemos a beleza da poesia hebraica. Quando você pega, por exemplo, no hebraico, o primeiro verso do Salmo primeiro, há uma poesia ali maravilhosa, agradável aos ouvidos de quem ouve em hebraico. Não é? É gostoso, é prazível de cantar, de ouvir. Nós perdemos a beleza das palavras colocadas no devido lugar. Da mesma forma como nós temos no português. Não é? No português nós agimos assim também. Né? Nós temos na nossa poesia, na música popular brasileira, uma poesia maravilhosa, assim como nos Salmos havia essa poesia que nós perdemos porque eles foram escritos em hebraico, ok? Os Salmos,
Uma outra curiosidade sobre o livro dos Salmos é que eles respondem à pergunta sobre quem é Deus. A ideia da literatura de sabedoria é você conhecer Deus, e os Salmos respondem sobre quem é Deus. A mensagem de Deus, de que Deus cria todas as coisas, ela é muito vista nos Salmos. Não é? Uma das grandes mensagens, Deus é o criador dos povos, Deus sustenta os povos. Isso vai acontecer em diversos salmos, como no Salmo 47, por exemplo. Tudo está debaixo do Criador, do poderoso, do soberano Criador. É uma grande mensagem que aparece no livro dos Salmos, ok? Uma outra curiosidade sobre os Salmos é que eles foram feitos em um período muito longo, desde o período de Moisés até o período do exílio. Vejam que é uma distância enorme de tempo. Moisés escreve o Salmo 90, não é? E você tem salmos pós-exílicos, você tem salmos da volta do exílio. Não é? Então, é um tempo enorme, longo. Os salmos, eles foram cantados e tocados, uma outra curiosidade interessante, por mais de 4.000 músicos. Você vê isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, verso 5. Davi, né? Ele organizou músicos e orquestras com um coral enorme, cerca de 4.000 pessoas cantando e tocando os salmos. Era a organização toda feita pelo rei Davi. Outra curiosidade, somente 34 salmos não possuem títulos, ok? O uso dos salmos, tá? O uso dos salmos, você tem o uso do salmo pessoal, ou seja, tem salmos que são pessoais, era uma resposta à fé, né? À verdade revelada de Deus. Então são salmos pessoais, usados na primeira pessoa. Né? O Senhor é meu pastor, por exemplo, assim, né? E você tem os salmos culticos, usados nos cultos e carregados de fatos históricos. Então, o uso dos salmos no decorrer da história da igreja era tanto pessoal, para você usar para si mesmo, para sua oração particular, quanto você usar para cultos, para liturgia da igreja, dos cultos, tá? Mais uma curiosidade, o saltério, como uma coleção completa de cânticos, é o livro de louvor do segundo templo. O saltério, como nós temos hoje, esses 150 salmos organizados dessa forma, ele não era do primeiro templo, era do segundo. Ele foi organizado após a volta do exílio, tá? Com Esdras e Neemias. Eles organizam o livro dos salmos dessa forma, tá? Quem provavelmente vai compilar eles na sequência que nós temos é Esdras, e depois dele Neemias é quem vai juntar o saltério com o livro dos profetas, tá? Ele faz essa junção do saltério com os profetas. Assim, no período dos Macabeus, você já tem um salmo organizado. Tá? Alguns vêm falando que alguns salmos foram feitos no período dos Macabeus. Não, eles são mais antigos um pouco, né? Eles são da volta até a volta do exílio, porque já no período dos Macabeus você já tem um saltério organizado, conhecido do povo de Deus, inclusive você pega até os livros apócrifos, os livros históricos, e eles vão dizer isso, que eles tinham um saltério em mãos. Provavelmente foi Neemias e Esdras que fizeram esse trabalho de compilar tudo isso, né? Muitos salmos, mais uma curiosidade, muitos salmos começam com um lamento e terminam com um louvor. Salmo 13, por exemplo, começa com lamento, até quando o Senhor vai esquecer de mim, termina com louvor, o Senhor tem feito muito bem, né? Agradecendo, louvando a Deus. No meio, o salmista tenta viver com a sua crise, com a sua sabedoria e buscando confiar em Deus. É essa a ideia, tá? Uma outra curiosidade, uma última curiosidade que eu coloquei aqui para você no livro dos Salmos, muitos salmos falam de Sião, o que a gente chama de teologia de Sião no livro dos Salmos. E essa teologia de Sião, ela não está apontando para Jerusalém. Jerusalém é apenas um tipo, né? De quê? Da cidade celestial, da cidade eterna, do estado eterno, da consumação, quando Cristo, o nosso Messias, voltar, ok? Eu vou parar por aqui. Nós vamos fazer uma segunda aula introdutória, porque agora é uma parte mais interessante e importante para você entender o livro dos Salmos, que nós vamos falar sobre a divisão do saltério, ok? Então fica aí essa introdução com curiosidades sobre o livro dos Salmos, e na próxima aula a gente volta e vamos falar sobre a divisão do saltério, ok?
Deus assim te abençoe na condução no estudo da Palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai.